Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é o musical O Beijo da Mulher-Aranha. Eu vou, assim, eu não sei como que vai ser essa resenha porque eu tô tentando decidir se eu gostei ou não desse filme. Porque você tem o livro do Manuel Puig, né, que foi esse escritor, né, revolucionário. Aí o filme foi adaptado lá, dirigido lá em 83, mais ou menos, com Hector Babenco, né, Sônia Braga, William Hurt e o Raul Julia, né, feito aqui no Brasil, tem um grande elenco brasileiro. E aí eu não sabia, né, quando eu vi essa ideia do musical, né, eu falei, porra, musical do Beijo da Mulher-Aranha e tal. Tá ok. Só que eu não sabia que ele já tinha sido adaptado para Broadway, né, que é um musical de sucesso na Broadway. Eu não sabia disso. O filme é dirigido pelo Bill Condon, né? O Bill Condon já tinha feito dirigido aquele Dreamgirls. Ele dirigiu aquele Senhor Sherlock Holmes, né? Que é com Ian McKellen, que faz o Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes já velho, ele aposentado, né? Tipo assim, é uma reinterpretação, né? Ele chegou até, assim, o grande filme que ele fez foi aquele Deuses e Monstros, né? O Brendan Fraser e o Ian McKellen lá atrás, né? Que foi o que em 98, 1998. Então o Bill Conter, assim, ele tem uma experiência, certa experiência com musical e tudo mais. O filme é muito bem dirigido, né? Assim, eu, eu até achei, eu estava criando uma teoria na minha cabeça, porque o que acontece? Quando o filme começa, esse filme ele é interessante, que ele começa, porque o que acontece? É uma trama séria, né? Você tem o, o Molina, que é gay, e aí ele foi preso, né, por ser gay, preso com a ditadura, né? Sempre ditadores, né? Ele sempre prendia os gays como se fossem, né? Assim, como se fosse um crime de perversão e tudo mais, assim, né? Então ele foi preso por ser gay. E aí chega lá, ele tem esse preso político, que é o Arregui, né? Que é o personagem do Diego Luna. Diego Luna vocês conhecem, né? E sua mãe também e tudo mais. Você tem a Jennifer Lopez, né? Que ela interpreta vários papéis, né? E o Molina, esse garoto aqui que eu não conhecia, que é o Tonatiuh, ele até fez algumas coisas interessantes. Ele fez aquela minissérie Vida, aquela série TV Vida, né, com a Melissa Barrera. Ele estava no Beijo Bagagem de Risco, que é um filme da Netflix que bombou, né, ano passado, um filme divertidíssimo. E ele, assim, é maravilhoso no filme, né? E aí, quando ele chega na cela, o Molina chega na cela, o Arregui, assim, além de ser meio arrogante por ser esse intelectual, né? E aí e o Molina chega muito assim, eu gosto de novela, não sei o quê, e ele fica assim, eu não tenho tempo para essas coisas, não sei o quê. E também ele é bem homofóbico, a Arregui é bem homofóbico. Então quando o Molina começa, tipo, a contar a história, né? Porque o Molina, o que ele faz? Que também tem um segredo com relação ao Molina, né? Que aí você vai descobrindo. Então o Molina começa a contar essa história, né? E aí, que é onde entra. E aí, quando ele começa a contar essa história, ela toma forma visualmente pra gente, né? Do que ele tá contando, do que ele tá imaginando. No começo, as primeiras cenas, números musicais, o que que acontece? O Arregui fica assim, isso é idiota, e não sei o quê. Que coisa clichê. Então ela, não sei o quê. Ele fica criticando tudo, ele não tá, sabe? E aí depois, conforme ele vai gostando e as coisas vão acontecendo, né, eles vão passando mais tempo da cadeia, as torturas e tudo mais, aí a narrativa começa, a história, como ele está contando, começa a se tornar uma fórmula de escape. E aí o próprio Arregui começa a pedir mais. Ele fala assim,
Molina, conta mais. E assim, não, não, já tá tarde, eu quero dormir. Não, mas por favor, eu não vou conseguir dormir, continua a história e tal. E aí ele começa a pedir mais. E aí as histórias começam a ficar interessantes. E aí eu fiquei me perguntando se isso não foi desígnio, sabe? Se foi por design do diretor, de tipo, conforme o Arregui começa a gostar mais da história, as histórias, a gente começa também a gostar mais das histórias, das danças, dos números musicais, se eles vão melhor. Porque parece, realmente eu tava vendo o filme, eu fui preparado para não gostar do filme, e eu não tava gostando no começo, e eu comecei a gostar. Sabe, eu tava vendo o filme assim, eu falei assim, cara, esse filme vai ser uma bomba, sabe? Esse filme eu vou fazer uma resenha. E aí, de repente, cara, o filme começa a emocionar, porque tem uma desconexão ali no começo de tipo assim, que eu falei assim, pô, que falta de respeito, sabe? Tipo, uma história ali de ditadura, de presídio, não sei o quê, e vai botar musical no meio, sabe? Ficou estranho, pulava pro drama, sofrimento pro musical. Só que aí começa a funcionar como uma fórmula de escape. Você começa a entender a dor, o sofrimento dos personagens e o desejo de ir para aquele, sabe? De ter momentos ali com o Arregui que ele fica de olho fechado e fica visualizando, fazendo assim com a mão. Assim, aí os números musicais vão melhorando. Tem uma assim, eu lembro que eu estava assistindo, né? E aí eu senti, e aí foi engraçado, que eu senti que eu falei, opa, melhorou. E aí eu fui olhar assim, eu falei, pô, já são uns 30, 40 minutos. E aí começou a ficar diferente. E aí tem um número musical que é 1 e 10, mais ou menos, que é uma sequência que se passa dentro da cabeça da Aurora, né, da mente da Aurora, que aí é um cenário todo pintado em vermelho, mas assim, não é CGI, é um vermelho, sabe, aquele vermelho Technicolor, e aí você tem um ângulo superior da câmera, né, um pan-americano, uma coisa assim, um plano aberto, e aí é um número musical que, sabe, que aí fica com aquela vibe de anos 50, de musical dos anos 50, de Gene Kelly, sabe, Fred Astaire, aquelas coisas, ela tá pintada o cabelo de louro, então ela lembra um pouco a Marilyn Monroe, sabe, é um número musical que é um número musical clássico, né, de musicais clássicos, ali ele vestiu, agora é número musical, valeu o filme só nesse número musical. Então esse é um filme, mas assim, e aí as coisas vão caminhando, sabe? A parte da história que ele está contando, que você sabe que não é real, fica mais interessante, fica mais envolvente, né? Tem uma certa estrutura para ela em relação ao que eles estão vivendo ali na vida real, mas a mitologia por trás da Mulher-Aranha, né? Por que ela existe, o medo que a Aurora tem dela e tudo mais, vai fazendo sentido. É, ali perto do final tem uma certa mudança de estrutura, né? Na narrativa. E assim, é de partir o coração, assim, é melancólico, mas sabe, é bonito, sabe? É bonito, né? Eles sobreviverem a ditadura, tal, a questão da ditadura ali, até o chefe do presídio, os guardas, eles são todos assim meio caricatos, né? Eles são todos assim aqueles caras maus, por ser mal, você não gasta muita energia com eles, né? O filme faz bem focar mais no Molina, no Arregui. Cara, eu não, eu não sei se. Eu acho que o filme ele só é irregular. Sabe? Ele é irregular. Mas eu acho que assim, quando o saldo, no final das contas, é positivo. Eu não sei se quem é fã do original vai se conectar tanto. Mas eu acho que assim, que se você é fã de musical, né, eu acho que você tem mais chances. Só que esse filme é aquela coisa, ele tenta ser duas coisas. Então, porque ele não é musical o tempo todo, né? Aí eu não sei se teria sido mesmo, porque o filme do Babenco é uma narrativa, né? E aí eu não sei se esse filme teria que ter sido todo musical, sabe? Porque é complicado. Tem musical que realmente você vai lá e
toda a cena, todo o diálogo é cantado. E é um pouco difícil, assim. Eu, às vezes, tenho dificuldade com alguns musicais. Eu gosto muito de musical, mas só tem musicais que, por exemplo, eu não me importo com a história. Por exemplo, aquele o Grande Show, né? The Greatest Showman do Hugh Jackman. É um filme que os números musicais são, pô, as músicas eu ouço, às vezes eu tenho boto para ouvir, mas a história assim não me conectou muito não. Eu tô nele mais pela música. Agora, por exemplo, Os Miseráveis é um filme que tipo assim também acho que quase todos os diálogos são cantados, mas Os Miseráveis funciona perfeitamente. Entendeu? Então aqui ele faz um trabalho duplo de fazer a história, né, deles contando, narrando, contando o drama e tal, e a parte musical que entra pontualmente. Que, e ali os primeiros 30 minutos, 30 demora você se conectar, ou pelo menos eu demorei a me conectar com a história, com a música, com a dança. Então assim, eu dei uma nota 6 no IMDb, sabe? E a nota 6 para mim já é um filme bom. Filme ruim para mim mesmo é nota 5. Porque 7 é aquele filme que já fez ali um pouco a mais. Hoje os filmes têm saído muita coisa, tá muito difícil eu dar nota 6. Então muita coisa boa que eu vi, mas que ficou faltando uma coisinha, eu dou nota 6. Eu acho que de repente, se você gosta de musical, ele começa aí, né? Cresce. Se você é fã do Beijo da Mulher-Aranha original, eu não sei, né? No final, assim, tem coisas ali emocionantes que honram o livro, né? Que fazem jus ao livro. Então, assim, eu acho que você tem que ver o trailer e se responder quão fã de musical você é. Porque, pô, a Jennifer Lopez, ela dá o sangue aí. Tem essa sequência que eu falei, é uma sequência com poucos cortes. Então, plano aberto, ela tá sempre ali, a câmera acompanhando, fazendo vários números, cantando e fazendo os números todos, a coreografia toda. Então, não tem como se esconder. Quem não tem talento... Quando você vê um filme de luta ou filme de dança, a pessoa não sabe, não tem talento, você vê que tem muito corte. Quando a pessoa não é capaz de fazer cenas de luta, tem vários cortes. Tem um corte que entra o dublê, tem um corte dá o soco, aí corte. Agora, quando o cara é bom, quando a ator, a atriz são boas, são bons, a câmera fica lá e você vê a ação toda acontecendo. E aqui isso acontece, porque a Jennifer Lopez ela é muito boa. Então, pessoal, eu fiquei muito confuso com esse filme, os sentimentos conflitantes. Mas essa é a minha resenha. Se você gostou, dá um like. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilha aí e comenta se você viu o original. Se você viu o original e se vai ver esse, depois comenta o que você achou um em comparação com o outro, né? E obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.